livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, o tema do sermão nessa noite é uma visão correta de Deus. Uma visão correta de Deus. O contexto o qual nós estamos diante dele aqui no livro do profeta Isaías, sabemos que Isaías era um parente próximo do rei Uzias, que estava governando sobre o povo de Deus. E um dia o rei veio a falecer. Um dia, aquele trono que estava sempre ocupado pela pessoa do rei Uzias, pelas suas vestes reais, pelo seu cetro real, agora a visão está mudada. Já não é mais a mesma. Isaías entra no átrio real, Isaías entra no salão real, e o rei não estava mais assentado no trono. O rei Uzias havia falecido. O trono estava vazio. E para que tenhamos noção do que é um trono vazio, trono fala de governo, trono fala de poder, de ordem. Logo, um trono vazio, a ideia que se passava era que então o povo estava desgovernado. Que possivelmente, se o trono não fosse ocupado, tão logo possível, a desordem instauraria no meio do povo de Deus. Se não há governança, se não há liderança, a anarquia impera. E agora Isaías entra na sala do trono do rei Uzias, mas o rei Uzias não estava mais assentado naquele trono. O trono estava vazio. E naquele momento, Isaías tem uma visão celestial. Olha o que diz o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então me parece que agora Isaías não está mais no átrio real do palácio do rei Uzias. Isaías não se encontra mais presencialmente na sala do rei, nem diante do trono do rei Uzias. Mas no ano da morte do rei, ele agora se encontra em visão diante de um outro trono, e agora não num palácio, mas num templo. Na terra, não. Nas regiões celestiais, porque a figura que Isaías agora está diante dela não é da majestade do rei Uzias, mas ele está agora diante do Senhor Todo-Poderoso. E muito embora o trono de Uzias estivesse vazio, o trono de Deus estava ocupado.
Ele estava sentado num alto e sublime trono acima de todos. Então, por mais que a figura presente de Isaías era uma figura de caos, de desordem, de desgoverno, era uma figura agora de intimidação. O rei está morto, o que será de nós? Sabemos disso, que quando um rei morria, havia aquelas questões, de tramas nos bastidores. Quem será o sucessor? Quem nós vamos colocar? Quem está na linhagem real para ocupar o trono? Nós que acompanhamos aí algumas monarquias, sabemos disso. Isaías agora contempla um trono, mas não do rei Uzias, mas o trono do Senhor. E um trono ocupado. Já trazendo uma aplicação muito prática para nós. É que mesmo que os governos deste mundo pareçam completamente desordenados, desgovernados, para assim fazermos um trocadilho, por mais que o rumo das coisas da nação, nosso país, da sua vida em particular, pareça estar completamente desgovernado. Você olha, você não vê governo na sua vida, ordem na sua vida, na sua situação, mas tenha certeza de que Deus não perdeu o governo da sua vida e da sua história. Deus ainda está controlando todo e cada evento da história deste mundo, inclusive a nossa, particularmente. O trono de Deus está ocupado. E esta é a primeira visão de compreensão que nós devemos ter acerca de quem Deus é. Lembra qual é o tema do sermão? Uma visão correta de Deus. E já começa por aí, sabendo de que Deus é um Deus que governa todas as coisas. O país pode estar desgovernado, a economia desgovernada, talvez até a tua vida desgovernada, mas o nosso Deus não perdeu o governo de nada. Nosso Deus não perdeu o controle de nada. E a presença de Deus, representada aqui pelas abas de suas vestes, preenchiam aquele lugar que Isaías chama aqui de templo. Ah, meus irmãos, será que se por um momento o Senhor descortinasse para nós as visões celestiais, para compreendermos e vermos de fato o que acontece lá, aonde Deus está nesse exato momento fazendo o quê? Governando a nossa história, a nossa vida, este mundo. Isaías teve o vislumbre dessa visão. O verso 2 diz que ainda nessa visão, Isaías via serafins que estavam por cima dele, ou seja, por cima do trono. Cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Serafins é uma outra classificação angélica. Dentro da angelologia, o estudo sobre os anjos, nós temos os anjos, nós temos arcanjos, a Bíblia só menciona um, que é Miguel. Arcanjo, esse prefixo arque, ou arque, quer dizer principal, primeiro, mais importante. Então, é o arcanjo primeiro, é o anjo primeiro, o anjo principal, o comandante da milícia celestial. Temos Miguel, é o que a Bíblia menciona. E temos os querubins e os serafins. Os querubins, o livro dos Salmos diz que eles estão relacionados à glória de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele viaja sobre esses seres alados chamados querubins. E aqui nós temos os serafins, que estão de prontidão, voando sobre o trono de Deus, apostos para receber de Deus qualquer ordem. Mas eles não estão diante de Deus de qualquer maneira. Eles não têm 6 asas, meus irmãos, meramente por ser seres que nós desconhecemos. Não. Com as 2 asas, eles cobriam o seu rosto. O segundo entender que nós temos aqui de uma visão correta de Deus é da sua santidade.
Mesmo os seres angelicais que estão na presença de Deus de forma mais vívida, cobrem os seus rostos em reverência ao Senhor Supremo do Universo. Cobrir o rosto, meus irmãos, diz respeito à reverência, a não ter a dignidade de olhar para aquele que é Deus e que é Senhor. E nós deveríamos aprender um pouquinho aqui com estes seres sobre quem é Deus e ter uma visão correta dele. Com 2 asas também cobriam os seus pés, porque a ideia dos pés era de não ter que tocar em algo. Lembra daquele texto? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Está lá no livro de Eclesiastes. Guarda o teu pé. Por isso, estes seres, além de cobrir o rosto, que apontava diretamente para a santidade de Deus, cobria também os seus pés e com 2 asas voavam. E além de demonstrar tamanha reverência, o verso 3 diz que eles não só voavam sobre o trono, mas clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nos faz lembrar do hino 11 do nosso cenário, né? Trindade Santíssima. Um Deus que é 3 vezes santo. E nós vamos aprender aqui o porquê desse santo, santo, santo. Mas um ponto que eu quero destacar aqui é que se estes seres tão poderosos como os serafins cobriam o seu rosto, os seus pés e clamavam, a palavra clamor aqui é muito mais do que abrir a boca para dizer algo. É clamar em alta voz mesmo. É clamar com toda a vivacidade de seu ser. Clamavam uns para os outros que o Senhor é santo. Se estes seres, meus irmãos, que estão diante da presença de Deus, conforme Isaías viu aqui, se resguardam da sua presença que é santa, quem somos nós diante deste mesmo Deus, cujo qual nós acabamos de cantar louvores aqui? Acabamos de dizer que o véu que nos separava não nos separa mais. Acabamos de cantar aqui um louvor dizendo que Ele é santo, que Ele é digno. E como está o nosso coração e a nossa vida quando nós nos encontramos diante deste mesmíssimo Deus que Isaías está vendo aqui no capítulo 6? A reverência, o temor, a ordem, o ímpeto de louvá-lo e de entender, meus irmãos, que nós estamos neste lugar, diante deste mesmo Deus que está sentado no trono, recebendo a nossa adoração. Se ele recebe a adoração de anjos, de serafins, ele recebe também a nossa adoração. E aí vai a pergunta: quem sou eu? Quem é você para não adorar este Deus que é santo, santo, santo? Quem somos nós para nos furtar deste privilégio de adorar e cultuar este Deus, cuja presença estão os serafins, clamando, adorando eternamente a este Deus que é santo? E às vezes nós nos contentamos em fazer isso uma vez por semana, não é verdade? Contentamos fazer isso em culto solene, em santa convocação, uma vez na semana. E às vezes nem fazemos de forma completa, de forma inteira, porque só Deus sabe por N lugares que os nossos pensamentos passam, viajam durante o culto. Mas se é verdade que Isaías viu este Deus assentado no trono e que Ele é imutável, nós estamos diante dele nesse exato momento. E Ele mudou? Ele é o mesmo. E mais, além de clamar que Ele é 3 vezes santo, os serafins diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra reflete a glória do Deus Criador. A glória de Deus não se manifesta apenas durante um culto de 1h30. Às vezes nós cantamos e pedimos, para que Deus derrame sua glória, manifeste sua glória. Mas será que se Deus manifestar a sua glória no nosso meio, nós vamos conseguir ficar aqui? Será que se de fato Deus manifestar a sua glória em nós, lembra do pedido ousado de Moisés?
Mostra-me tua glória, eu quero ver a tua glória. E o Senhor disse: Moisés, você não suportaria. E olha que Moisés falava com Deus face a face. E o Senhor o colocou na fenda de uma rocha e disse: eu vou passar apenas de costas, para que você veja um pouquinho, um lampejo da minha glória, Moisés. E aquilo foi suficiente para que o rosto de Moisés ficasse brilhando por dias da glória de Deus. Quando a glória de Deus também se manifesta na inauguração do templo que Salomão construiu, a Bíblia diz que os sacerdotes não puderam ficar de pé naquele lugar por causa do peso da glória de Deus. Peso. O próprio João, na ilha de Patmos, quando viu o Senhor Jesus ressurreto, ele caiu como morto na presença de Jesus. E às vezes nós ficamos fazendo esses pedidos irrefletidamente, né? Cantamos: mostra-me tua glória, eu quero ver a tua glória. Meus irmãos, é um pedido muito ousado para nós, vermos a glória de Deus. Mas nós podemos ver lampejos da glória de Deus que está espalhada sobre toda a terra, na grandeza da criação que Ele fez, no amor uns para com os outros. Meus irmãos, no zelo uns para com os outros, em tudo isso nós podemos ver e manifestar a glória de Deus, que não está limitada a um templo, que não está limitada a um culto, a um local, a uma ocasião, mas como os serafins diziam, toda a terra está cheia da sua glória. A questão é que às vezes nós não vemos glória de Deus nas coisas naturais que Ele criou, né? A nossa tendência é querer ver a glória de Deus apenas no sobrenatural. Mas a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra. E por que santo, santo, santo? Simples. No hebraico não existe o superlativo como tem no português. Grande, grandíssimo. Né? Maravilhoso, maravilhosíssimo. Né? Alto, altíssimo. Não tem. Então, quando eles querem enfatizar a grandeza, há esta repetição: santo, santo, santo. É como se eles estivessem dizendo: santíssimo é o Senhor. Então, há alguns estudiosos acreditam que esse santo 3 vezes faz uma clara referência à própria Trindade. Por isso que nós cantamos aqui o hino 11 do nosso cenário, não o cantamos hoje, mas o cantamos sempre. Santo, santo, santo. É uma clara referência à Trindade. Aqui, quem Isaías diz ter visto no alto e sublime trono? O Senhor Deus, o Yahvé, o Pai, o grande eu sou. Porém, Evangelho de João, abra sua Bíblia por gentileza, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 39 a 41, diz assim. João 12, do 39 a 41. Esse texto que eu farei a leitura é uma narrativa do apóstolo João. Ele está narrando o Evangelho. Evangelho de João 12, 39 ao 41. Olha o que João está narrando sobre Jesus. Por isso não podiam crer. Veja, é uma narrativa em primeira pessoa. Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda. Aí ele vai citar Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Que esta parte nós não lemos. Mas ele vai citar os versículos 8, 9 e 10 de Isaías 6. Olha o que João disse. Olha, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. É uma profecia aqui, palavras dadas pelo próprio Deus a Isaías. E olha a narrativa de João. E isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. De quem João está falando? De Jesus. João está dizendo que Isaías profetizou estas coisas porque viu a glória de Jesus, lá no capítulo 6 que nós lemos, verso 41. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu
respeito, a respeito de Jesus. Então, num primeiro momento, quem Isaías está vendo no capítulo 6? Deus, o Pai, Yahvé. Agora, no capítulo 12 do Evangelho de João, João narrando, dizendo que a incredulidade dos fariseus era porque Isaías havia profetizado. Olha aí, Isaías capítulo 6, volte seus olhos para Isaías capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. Nós vamos continuar a exposição. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Perceba que Deus está falando aqui no plural. Nós, primeira pessoa do plural. Nós quem? É uma referência clara à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Isaías responde: disse eu, eis-me aqui e envia-me a mim. Qual é a mensagem? Verso 9. Vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Sabe o que Deus estava dizendo para Isaías aqui? Você vai pregar a minha mensagem, mas eu vou endurecer o coração deles, para que mesmo vendo, não vejam, mesmo ouvindo, não compreendam, e o coração deles eu endurecerei. Porque Deus iria trazer juízo sobre o seu povo. Então Isaías recebe agora, meus irmãos, uma missão que Deus está dando o resultado final. Você vai pregar, essa é a missão. Mas eles não te ouvirão. E agora o apóstolo João está narrando lá no capítulo 2, dizendo que no capítulo 12, que os fariseus não estavam crendo, não estavam compreendendo a mensagem de Jesus, porque Isaías profetizou a respeito dele, de Jesus, que eles não creriam na sua mensagem. Então veja que Isaías 6, ele está vendo Deus, João está vendo o Filho. Agora, Atos, capítulo 28, versículo 25 e 26. Atos, capítulo 28, versículo 25 e 26. Só para que a igreja compreenda que esse santo, 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 nós podemos aplicar a Trindade Santíssima. Isaías vê que é Deus o Pai, João disse que aquele que apareceu para Isaías era o próprio Cristo, e agora livro de Atos, no capítulo 28, versículo 25 e 26, olha o que a palavra de Deus diz. Palavras do apóstolo Paulo. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio de quem, irmãos? Do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Então perceba, Isaías vê Deus o Pai, João diz que é Jesus o Filho, e o apóstolo Paulo diz que aquele que estava sentado no trono era quem? O Espírito Santo. A Trindade estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus triuno. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, esta é a visão que nós temos que ter de Deus, da sua santidade, da sua glória, daquilo que Ele espera de nós. E as bases do limiar, verso 4 de Isaías 6, se moveram à voz do que clamava, a casa encheu-se de fumaça. Então começaram a acontecer ali fenômenos que Isaías, olhando, disse: ai de mim, que é o que está aí no verso 5. Eu estou diante de um Deus que está sentado num alto e sublime trono. E eu estou vendo agora serafins por cima dele, seres angélicos
que estão cobrindo o rosto, que estão cobrindo os pés e que estão clamando, dizendo que Ele é santo, santo, santo. E o local começa a tremer, começa a fumegar, começa a esfumaçar. E quando Isaías então vê a presença de quem ele está, quando ele compreende, ele tem uma visão correta de quem é Deus, ele começa a ter uma visão correta de quem é Ele. Quem sou eu? E este é o ponto da mensagem. Tendo uma visão correta de quem é Deus, nós temos uma visão correta de quem somos nós. Quem somos nós? Quem é Deus? Quem somos nós diante deste Deus, a qual nós nos reunimos aqui, domingo após domingo? Quem é o nosso Deus, meus irmãos? Bom, a única reação possível de Isaías era dizer: ai de mim. Esse ai era uma expressão idiomática muito forte no hebraico, de autocomiseração mesmo, de dizer assim: eu sou miserável, eu estou acabado, eu estou literalmente perdido. Este ai aqui era um ai mesmo de pesar, de lamento na alma, profundamente, profundamente. E se tinha um profeta que conhecia de apontar o seu dedo de profeta e dizer ai, era o profeta Isaías, claro, por ordem de Deus. Mas olha que ironia, né? Se você voltar algumas páginas aí, Isaías capítulo 1, versículo 4, por gentileza. Olha o que Isaías diz para a nação. Isaías 1, 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, ou seja, se desviaram. Então Isaías está apontando o dedo de profeta, dizendo: ai deles! Agora, olhem comigo, capítulo 3, versículo 11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Pode ser que daqui se cunhou o dito popular, né? Aqui se faz, aqui se paga. Procurou com as próprias mãos, vai receber a justa paga. Isaías está dizendo: ai do perverso, ai do que pratica o mal. E agora, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 22, nós não leremos, mas nós temos 6 ais. Capítulo 5, verso 8. Ai dos que ajuntam a casa, reúnem campo a campo. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Olha agora o versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Verso 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então nós temos aqui, meus irmãos, muitos ais que o profeta Isaías está apontando para os pecadores da nação de Israel. E alguém poderia dizer: Isaías é boca de Deus na terra, é profeta do Senhor. E aquele profeta que estava acostumado a apontar o dedo em o nome do Senhor e dizer: ai de você, ai de você, ai de você, quando agora ele está diante do Deus santo, 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 qual é a reação dele? Ai de mim, ai de mim. Ele olha para ele mesmo e contempla a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, a sua limitação, a sua torpeza, porque ele sabia que ele tinha visto o Senhor Deus dos exércitos, o Santo de Israel. Uma visão correta de Deus. Então, vemos que Deus é santo, que temos que louvá-lo, que engrandecê-lo, porque os anjos assim o fazem, e ele nos conclama louvá-lo. E uma vez que temos a visão de quem Deus é,
nós temos uma visão correta de quem nós somos, pecadores. É por isso que durante o culto nós temos um momento de contrição, porque entendemos na presença de quem nós estamos. Os nossos lábios que proclamam aqui cânticos de louvor a Deus, muitas vezes são os mesmos lábios que proferem mentiras, falsidade, enganos, leva e traz, murmura. E nós continuamos na presença de um Deus que é santo. E meus irmãos, quando pecadores como Isaías, como nós, estamos diante de um Deus santo, só há duas situações que podem ocorrer. A primeira, ou ele nos fulmina, como ele fez com Nadab e Abiú, lembram os filhos de Arão? Levítico capítulo 10, versículo 1 a 3. O que acontece? Nadab e Abiú resolvem inovar o culto. Vamos mudar aqui a fórmula da essência do culto. E aí eles começam então a trazer incenso de fogo estranho diante do Senhor. E o que a Bíblia diz que acontece? Fogo sai da presença do Senhor e consome os dois. Então, ou eles são consumidos imediatamente, ou aqui o caso de Isaías. Olha o verso 6. Após Isaías verso 5, após Isaías dizer, ai de mim, a próxima sentença é, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram, viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, Isaías sabia quem ele era. Talvez alguém poderia dizer, Isaías, o profeta? Isaías, aquele que tem sentença de Deus para todo mundo? Sim. E ele está dizendo, eu sou um homem de boca suja. Eu habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Os meus lábios professam impureza. E eu preciso, agora, diante deste Deus, de um socorro. Porque a única saída que Isaías via naquele momento é a morte. Eu vou morrer, porque eu sou pecador, eu sou impuro, eu habito no meio de um povo impuro e diante de um Deus que é santo, eu vou morrer, eu vou perecer. Meus irmãos, é claro que este sentimento precisa estar no nosso coração de que nós estamos na presença de um Deus santo, todos os dias, não é só no momento do culto, não. É na nossa vida diária. Eu sempre digo isso aqui, nós vivemos corandel, ou seja, sempre de face para Deus. E Ele nos requer uma vida santa. Mas imediatamente, estamos caminhando para o final, o verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, incandescente, bem acesa, que ele havia tirado do altar, com uma tenaz. Tenaz é aquele instrumento do ferreiro, de pegar ali o aço quente. Então, ele pega aquele aço quente para poder forjá-lo, trabalhá-lo, e depois fazer a devida têmpera. Então, o anjo pega uma tenaz e pega uma brasa, e de repente ele vai se aproximando do profeta Isaías e toca na boca do profeta, nos lábios do profeta. Pensa o profeta Isaías tendo seus lábios queimados por uma brasa viva. Mas aquela brasa, meus irmãos, não queima apenas e meramente os lábios de Isaías. Aquela brasa queima a alma de Isaías. Aquela brasa purifica a iniquidade, remove a iniquidade do profeta, como diz o texto. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Qual é aqui a visão que Isaías está tendo agora? De que a sua iniquidade, de que o seu pecado é perdoado. Por quem, meus irmãos? Pela purificação que o próprio Deus oferece ao profeta Isaías. Para estar diante de Deus, nós devemos ter uma vida purificada, santa. Uma vida em que ele, se preciso for, a queime por dentro. O símbolo do fogo na Bíblia é sempre de purificação e juízo. Deus
naquele momento, trouxe o seu juízo e a sua purificação sobre a iniquidade do profeta Isaías. Essa simbologia da brasa na boca do profeta, meus irmãos, é profunda, porque diz respeito àquilo que precisa ocorrer em nós. Precisamos ser purificados pelo Senhor para continuamente estarmos na presença dele, para só então dizermos como o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque antes, o profeta, a única opção para ele era a morte. E o que tudo isso tem a ver conosco nessa noite? Primeiro, que você saia daqui compreendendo quem é o Deus que você serve. Um Deus que é santo, um Deus que não exige de nós nada menos do que santidade, que nós reconheçamos que somos pecadores, sim. As nossas melhores obras de justiça diante de Deus é como um trapo imundo, e que sem a sua purificação, sem que Ele toque na nossa vida e a queime por dentro, nos purificando, nós não podemos ficar na presença de Deus. Ele não recebe louvores de lábios pecaminosos, de lábios mentirosos, de lábios murmuradores, de lábios profanadores, de lábios dúbios, que da mesma fonte jorra água doce e salgada. Que Deus tenha misericórdia de nós. É por isso que cada vez que nós adentramos a esse local, não é o templo que Isaías viu, mas o mesmo Deus que Isaías viu está presente no nosso meio. É por isso que nós pedimos a Ele perdão. Porque quando nós adentramos ao culto, é como se nós estivéssemos como Isaías, tendo um vislumbre na presença de quem nós estamos. Deus está aqui. E agora, o que viemos fazer aqui? Já que contemplamos a santidade de Deus, bom, para continuarmos na presença de Deus, para continuarmos dizendo, eis-me aqui, precisamos ter a nossa vida purificada e o nosso pecado perdoado. É por isso que nós pedimos perdão na hora do culto. Não é um momento apenas para abaixar a cabeça e fechar os olhos, é para você realmente reconhecer os seus pecados diante de Deus. E assim, como a nossa vida é um culto constante, contínuo, vai acabar agora, daqui 5 minutos, mas ele vai continuar quando você for para sua casa. Onde você vai colocar os seus olhos depois que você vai sair daqui? O que você vai assistir? O que você vai falar? O que você vai comentar? O que você vai pensar? Reverendo Felipe Fontes coloca muito bem isso. Domingo, no culto, aqui você adora, você canta, Você adora com os ouvidos, ouvindo a mensagem, mas na segunda-feira, agora você vai continuar adorando. Não no templo, mas agora lá fora, na vida, cantando louvores a Deus e colocando em prática aquilo que você aprendeu aqui. Então o culto vai continuar amanhã, depois de amanhã, e você sempre estará na presença do Deus que é santo, santo, santo. E sempre reconhecendo, ai de mim, Senhor, porque se eu não for purificado, se o Senhor não santificar a minha vida, eu não posso ficar na tua presença. O Senhor não me aceita da maneira que eu estou. O Senhor precisa me purificar, me santificar. O Senhor precisa fazer algo em mim, para que a minha única resposta diante do Senhor não seja, ai de mim que eu vou morrer, porque eu estou na presença de um Deus que é santo. Mas que a minha última resposta seja, Senhor, agora purificado, eis-me aqui, conte comigo, envia-me a mim. Um certo pastor que eu conheço costuma brincar, Isaías poderia ter dito assim, diante daquela glória, daquele pavor, eis-me aqui, mas envia aquele ali, não envia-me a mim, não. E às vezes nós queremos fazer isso, Nós nem dizemos eis-me aqui e nem dizemos envia-me a mim. Mas o Senhor quer que nós nos posicionemos. Que Deus em Cristo nos abençoe.